gente começa o nosso papo sobre política falando sobre mais uma polêmica envolvendo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em uma entrevista ontem, quinta-feira, à Rádios da Bahia, o presidente disse que é necessário que a população passe por um processo educacional para driblar os altos preços dos alimentos, sugerindo que eles substituam o que estiver caro por mais baratos. Vamos ouvir o que disse o presidente. Uma das coisas mais importantes para que a gente possa controlar o preço é o próprio povo. Você sabe disso. Se você vai no supermercado aí em Salvador e você desconfia que tal produto está caro, você não compra. Ora, se todo mundo tiver essa consciência e não comprar aquilo que ele acha que está caro, quem está vendendo vai ter que baixar para vender, porque senão vai estragar. Ora, esse é um processo que a gente não precisa falar, porque isso é da sabedoria do ser humano. Eu não posso comprar aquilo que eu acho que está sendo exagerado o preço. Então, eu vou deixar aí na prateleira, não vou comprar, sabe? Eu compro amanhã, eu compro outra coisa, eu compro similar. Esse é um processo educacional que nós vamos ter que fazer com o povo brasileiro, sabe? Porque é necessário que a gente faça isso. É necessário que a gente faça. O povo não pode ser extorquido. Bom, então eu vou convidar a Francine Ferreira, editora-chefe de Tempo em Brasília, para a gente discutir aqui o que se pode interpretar dessa fala do presidente. Fran, bom dia. Ei, Dani, bom dia para você, bom dia também para todo mundo que nos acompanha. Pois é, uma tentativa mesmo do governo Lula nessa nova fase da comunicação, né, com a chegada aí de Sidônio Palmeira desde o início de janeiro à frente da Secretaria de Comunicação Social da presidência, de mudar um pouco o discurso, porque tanto é que antes desse trechinho dessa fala, inclusive, o presidente citou vários fatores para tentar dizer que as coisas vão melhorar, né? Ele cita a questão da inflação, ele cita a questão ele cita a questão dos dados do desemprego, né? Ele cita vários índices aí econômicos para tentar mostrar que, olha, o governo está tentando fazer a coisa certa. E na tentativa de dividir a responsabilidade justamente sobre esse preço mais alto aí nos alimentos, ele atribui aí a culpa também ao então presidente do Banco Central, né, Roberto Campos Neto. Agora, desde 1º de janeiro, é o Galípolo, mas digamos que tem uma gordurinha ainda em que o presidente pode colocar, de certa forma, a culpa em Campos Neto, e ele fala também sobre o aumento do dólar, né? Então, dentro desse contexto, é aí uma tentativa do governo dizer, olha, vamos dividir a responsabilidade, porque tem comerciante também que está cobrando mais caro. Só que o ministro Rui Costa, da Casa Civil, há umas 2 semanas, Dani, ele tinha falado uma coisa parecida e tinha pegado muito mal também na época, que ele falou assim, de trocar a laranja por uma outra fruta. Então, na época isso repercutiu, depois ele até colocou panos quentes na situação, mas fato é que essa fala do presidente Lula está gerando, né, memes, assim como foi a de Rui Costa, servindo como uma articulação da oposição, uma justificativa ali da oposição para criticar ainda mais a política de preços, a questão econômica do governo, que a gente sabe que está patinando e é uma das principais causas da queda de popularidade dele. Sim, e a gente vê essa questão da distribuição dessa culpa, né, dessa tentativa de se desvencilhar, talvez, e de trazer outros fatores, né, que influenciam nessa alta dos alimentos e talvez nessa incapacidade, eu acho que vou usar essa palavra, mas nessa dificuldade, vamos melhorar aqui, nessa dificuldade de reduzir esses preços, mesmo com reuniões ministeriais, mesmo com tentativas muito ali, né, frequentes de redução e de buscar políticas que reduzam realmente esse preço, isso não está acontecendo. Houve essa orientação e tem uma crítica, né, anterior ali na época, principalmente do Paulo Pimenta, antes do Sidônio assumir, que o governo levava toda a culpa por todas as crises no país e que não dividia essa culpa. Mas essa crítica, ela era muito relacionada à culpa que era do Congresso, que era de outros poderes, que era do Judiciário, enfim, que eram do sistema do mercado, que era do dólar, que era de alguma questão externa, de questão climática, que a gente tem, inclusive, realmente, o preço do café, por exemplo, que está, assim, o preço do café subiu tanto por conta, principalmente, assim, da questão climática, né, das secas, das estiagens no ano passado e neste ano. Então,
esse era o direcionamento correto, né, França? Acho que na avaliação, que houvesse essa distribuição e que ela não fosse para o consumidor ou para o empresário, que já é um público, que já é um eleitorado com o qual o presidente tem dificuldade, né? Exatamente, Dani. Essa tentativa de dividir a responsabilidade mesmo. O Haddad tentou fazer isso um pouco no ano passado em relação a medidas econômicas, mostrando que o governo estava tentando cortar e o Congresso, pelo contrário, estava criando aí mais gastos, né? Dessa vez, essa vai ser a tônica de todo o governo, de tentar mostrar que, olha, a gente sabe do problema, mas tem vários outros fatores, então não depende somente do governo. Mas fato é que, durante também toda essa fala, o presidente Lula, ele foi evasivo sobre o que o governo está fazendo de fato para tentar reverter essa situação. Então, ao ele sugerir isso, e lembrando de uma oposição, que assim como o governo por vezes faz também, mas a oposição usa melhor, usa esses cortes e tudo para viralizar, a avaliação interna também é de que tem determinadas falas, determinados termos e comparações como essa, né, de substituir produto ou coisa do tipo, que não pega bem, independente do contexto, porque, de fato, as pessoas já estão substituindo produtos mais caros por outros para a conta fechar. E isso em meio a várias outras crises no campo econômico que o governo está enfrentando nesse momento, né? Então, tem hora que dá para explicar, olha, a culpa não é só minha, de fulano de tal e tal. Mas se ater mesmo aos fatos e evitar, né, esses improvisos aí que acabam colocando o governo, enfim, né, numa situação delicada. E coloca, às vezes, a responsabilidade sobre o próprio consumidor, que fala, você está gastando muito porque você está comprando produto caro. Exatamente. Não é bem assim, né, gente? Acho que precisa de um pouco mais de senso, talvez, e de sensibilidade, assim, de entender que não é a culpa do consumidor que vai, sei lá, você vai trocar café, vai falar para a pessoa que tem uma cultura de tomar café, para tomar chá, de repente, assim, porque o café tá caro. Enfim, não faz muito sentido, né, Fran? Não vai funcionar. Não, e aí é isso que você falou, é mais munição para ataques e, enfim, e nesse caso com razão, né, assim, não tinha necessidade. Sim. Não tinha necessidade. A comunicação ainda está buscando esse ponto para tentar deixar um discurso mais sólido, mas não está conseguindo, né?